Bom, vamos começar agora com alguma terminologia. Então a gente começa nossa aula agora com algumas uma nomenclatura que a gente vai usar para se referir. Então a gente começa com o primeiro conceito, a ideia de proposições lógicas. O que é uma proposição lógica? Uma proposição lógica é toda frase que você consegue atribuir, toda frase é o conjunto, toda afirmação, conjunto de palavras que você consegue transmitir uma ideia. Por exemplo, hoje fez calor. Ou então, 2 mais 2 é igual a 4. Ou então ainda, a Terra é plana. Então são afirmações, ou com palavras, conjuntos de palavras, que têm um sentido lógico. E note que essas frases podem ser verdadeiras ou falsas. Elas simplesmente traduzem uma ideia que pode estar correta ou incorreta. Então, isso não é, mas só porque uma coisa não é verdadeira não quer dizer que ela não seja uma afirmação que tenha um sentido lógico. Bom, aí a gente vai entrar agora na ideia do que seriam os princípios básicos do estudo dessas proposições. Porque lógica matemática é justamente isso, é você estudar como que proposições lógicas se conectam e todo esse raciocínio, como é que ele funciona. Existem dois princípios básicos da lógica matemática. O primeiro deles é o seguinte: ele é o princípio da não contradição. Tá? Não é contradição. O que é o princípio da não contradição? Perdão, gente, se tiver um pouco difícil de entender, eu ainda estou me acostumando um pouco a usar isso em relação a escrever no quadro, mas a gente vai se adaptando. O que o princípio da não contradição diz para a gente? Ele diz o seguinte, que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou seja, você não pode ter uma afirmação lógica dentro do contexto da lógica matemática que seja ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Tá? Todas as afirmações você tem que ser capaz de decidir se elas são verdadeiras ou falsas. Por exemplo, 2 mais 2 é de fato igual a 4. É verdadeiro. A Terra é plana é falsa. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso ainda, eu recomendo que alguém fale com o nosso departamento de física para esclarecer essas dúvidas, mas mais ou menos uma questão já definida que a Terra não é. Agora, como é que a gente lida com informações do tipo hoje fez calor? Bom, essa aí é uma proposição que não entra muito dentro do contexto da lógica matemática, porque ela é uma proposição que é muito ambígua. Justamente por essa questão do princípio da não contradição, Opa, uma corrigidinha aqui. Mas justamente pela questão do princípio da não contradição, eu não lido muito com frases desse tipo. Por quê? Essa aqui é claramente verdadeira, essa aqui é claramente falsa. Não tem muito discussão. Mas hoje fez calor é muito ambígua. Eu não sei. Hoje quando? Para começar, porque isso aqui é um vídeo. Então eu tô falando de hoje no dia que eu gravei isso, que é no dia 27 de setembro, que tava fazendo um calor imenso em Foz do Iguaçu. Ou eu tô falando do dia que você está vendo o vídeo, que pode ou não ser calor. E mais,
calor também não é uma coisa absoluta. Não fez calor na Terra. Fez calor no lugar onde você está. Então, se você está vendo esse vídeo, por exemplo, hipoteticamente, no Polo Norte, não, hoje não fez calor. Então, frases desse tipo geralmente são evitadas na lógica matemática, porque lógica matemática e demonstrações desse tipo só lidam com afirmações que você de fato consegue dizer se são verdadeiras ou falsas. Tá? Todo esse princípio da demonstração parte disso. Então, como é que você corrige, por exemplo, e faz uma afirmação desse tipo? Bom, você tem que colocar mais informações. Por exemplo, hoje, 27 de setembro de 2020, na cidade de Foz do Iguaçu, fez calor. Isso é uma afirmação que eu consigo dizer e dar um sentido lógico a ela. E eu consigo dizer que ela seria verdadeira. Claro, aí alguém vai perguntar, bom, mas fazer calor também é relativo, professor. Sim, mas geralmente é mais ou menos concordado que, por exemplo, quando você chega a uns 36 graus, está fazendo calor, mas tudo bem. O problema é justamente isso, a ideia de ambiguidade é sempre um problema. Por isso que na matemática você tenta ser sempre o mais preciso com tudo que você diz, até o ponto de ser um meio maçante às vezes. Mas é importante nunca violar esse princípio básico da não contradição. Que você não pode ter uma situação de ambiguidade, senão seria impossível você construir demonstrações. Bom, agora aí a gente entra no nosso segundo princípio básico, que é o princípio do terceiro excluído. O que é o princípio do terceiro excluído? Bom, toda afirmação é verdadeira ou falsa. Não existe uma terceira possibilidade. Então, toda proposição é verdadeira ou falsa. Você não tem uma ambiguidade, você não tem uma situação onde isso aqui, bom, essa é verdadeira, essa é falsa e essa aqui é talvez. Não, não existe talvez. Tudo é verdadeiro ou tudo é falso. Ou melhor, toda afirmação ou é verdadeira ou é falsa. Você não existe uma terceira possibilidade, não existe um talvez, não existe um quem sabe. Não. Em termos de lógica matemática e na matemática você só tem absolutos. Tem alguns modelos para onde a ambiguidade talvez exista, tem, mas a gente não vai discutir isso aqui. Isso aí já está saindo, já está entrando no campo da filosofia. E nosso objetivo aqui é matemática mesmo. Beleza? Então esses são os princípios básicos da formalidade. Tá? Então, agora no próximo vídeo eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a simbologia que a gente vai usar para representar essas coisas de proposições e também para falar um pouquinho sobre os conectivos. Então, é isso. Então fica até o próximo vídeo.